salve galera, aqui é o Velho Raposo, né, o Darts Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. E a gente vai fazer um bate-papo aqui. Hoje não vai ter live não, só amanhã. Mas a gente vai fazer um bate-papo aqui. Muita coisa para comentar, né? E a gente vai falar tudo isso aí agora. Mas antes, peço a vocês que deixem like, comentem, compartilhem. Ajude o canal Cruzeiro Velho Raposo. Faltam 10 caboclos para inteirar 3.000 inscritos, que é a meta do mês. Ajuda aí, galera. Se você passou no canal, não é inscrito, deixa o like, comente, compartilhe, inscreva no canal, ajude o canal. O canal tem conteúdo inteligente, né? Bom cruzeirense, cruzeirense que é cruzeirense, aquele que gosta, né, das coisas do Cruzeiro, incentiva o canal aí com um belo de um like. Pois é, vou colocar o óculos aqui para ficar mais intelectual. Beleza. Primeiro eu vou falar sobre elenco, depois vou deixar o assunto arbitral por último, que tem muita coisa para falar sobre isso. Mas 3 jogadores importantes treinaram hoje, né, no elenco, que é o Marlon Dineno e o Wallace, né, já estão prontos já para jogar. E isso é muito bom, né, o Wallace está pronto para jogar, porque vai ajudar muito esse time do Cruzeiro, não tem dúvida nenhuma. E o Marlon com a sua experiência, apesar que o Kaique está muito bem, mas é sempre bom o Marlon estar em forma. E o Dineno, né, para disputar a posição ali com o Caio Jorge. A gente não pode falar nada do Caio Jorge ainda, gente, porque não deu tempo para ele mostrar nada. Né? Entrou frio no jogo, faltando 15 minutos, ainda não dá. Né? Vamos aguardar. Né? Eu acho que a gente tem que aguardar ainda. Contratações são feitas com critério e elas todas vão dar certo. Agora, outra coisa que o Machado. O Machado está em negociações e vias de negociações com o Coxa. Curitiba. Curitiba está muito interessado em contratar o Machado. Sinceramente, eu espero que o Machado vá, né, para ele jogar futebol. O que acontece? O jogador fica parado, não compensa para o Cruzeiro, porque o jogador desvaloriza, e não compensa para o jogador que ele sai do foco que é jogar. O jogador tem que estar jogando. Então, se o Curitiba for levar mesmo o Machado, bacana, que leve mesmo, né? E que ele mostre bom futebol e depois no futuro o Cruzeiro possa vendê-lo. É isso aí. Bom, aproveitar também para falar, né, que na quarta-feira, hein, terá rodada dupla no canal. Às 7 horas estaremos transmitindo Cruzeiro e Juventude. E às 21h30 estaremos transmitindo Boca Juniors e Independente Del Valle. Desse jogo vai sair o nosso adversário na Sul-Americana. Então a gente vai estar acompanhando, a gente já acompanhou o jogo anterior e vai acompanhar novamente esse jogo que é o decisivo. Agora eu vou falar sobre VAR, gente, que é o mais importante. O VAR, que é um instrumento que deveria ser sensacional, ele virou aquele anjo da morte com a foice, a fim de ceifar a vida dos clubes. Ele virou o terror dos clubes. Por que ele virou o terror dos clubes? Em primeiro lugar, porque as pessoas que estão trabalhando lá não têm competência para tal. E em segundo lugar, porque eles querem apitar o jogo, reapitar o jogo, e não é por aí. O VAR é para auxiliar o árbitro de campo quando de uma dúvida grotesca. Né? Não vou nem questionar o gol que já foi anulado, a gente já viu aí 500 vezes, a gente já viu que não foi. Todos os comentaristas, todos os juízes que comentam árbitros, né, comentou que não foi falta, etc. Então essa história a gente já sabe. Mas o que mais me estranha, aliás, o Cruzeiro fez uma representação na CBF contra o árbitro lá, que apitou o jogo do Cruzeiro e contra o VAR. Mas o Cruzeiro está dormindo de toca aí. Por quê? Por um absurdo. Agora vem um absurdo. O juiz que apitou Flamengo e Criciúma, o nome do cidadão é Maguielson Lima, do Distrito Federal. Maguielson Lima. Esse cidadão só fez lambança no jogo Criciúma e Flamengo. Uma lambança atrás da outra. Não tem dúvida nenhuma. Uma lambança atrás da outra. O cidadão, ao invés de ser punido pelo Conselho Arbitral, pela CBF, não, ele foi perdoado, ainda de brinde,
de brinde ainda vai apitar Cruzeiro e Juventude. O histórico dele, o passado dele condena ele. Ou seja, o passado dele o condena. Vou falar no português correto. Então, o Cruzeiro jamais deveria aceitar. O Cruzeiro tem que fazer uma outra representação e vetando esse árbitro. Ah, mas ele errou, não quer dizer que ele vai errar. Não tem jeito, o passado não condena. Então, não aceite. Vou mandar esse vídeo lá para o Twitter do Cruzeiro, lá, ó. Tem que vetar esse camarada antes que ele viaje para cá. Não, tá cheio de árbitro. Tem árbitro na Paraíba, tem árbitro no Acre, tem árbitro no Amapá, tem árbitro na Conchinchina. Mas não pode ser um cara desse polêmico, que criou uma polêmica gigantesca. É uma coisa inaceitável uma coisa dessa. O Cruzeiro não pode aceitar esse elemento apitando o jogo. Quando eu vi nos jornais isso hoje, eu fiquei escandalizado. Né? Assim, são coisas que não dá para entender. Ou seja, é premiar a incompetência. Nada mais do que isso. Está premiando a falta de capacidade técnica. O cara mostrou que não está preparado para apitar um jogo dessa magnitude. Em vez de ele ser afastado para treinamento, ele vai ser premiado apitando um outro jogo de Série A grande, de um time que está na ponta, brigando pela ponta, que é o Cruzeiro. Sim, é uma coisa, no mínimo, suspeita. Não deveria em hipótese alguma. Não dá para aceitar uma atitude dessa. Não dá. E se o Cruzeiro aceitar, o Cruzeiro também vai ser um frouxo. Não pode aceitar. Não pode. Tem que já brigar com isso e não aceitar. Mas de jeito nenhum. Ah, mas se o outro cara que se substituir ele ficar e errar, azar. Azar. Não pode aceitar aquele que cometeu um erro gravíssimo que pode cometer outro. Então não pode. Né? Não está isento que o que se trocar o outro também não vai errar, não. Mas esse já tem consigo um erro grave. Agora eu vou falar de uma outra coisa aqui. No jogo Cruzeiro e Palmeiras, que todo mundo se atinou para o gol anulado, atinou pelo gol anulado, mas esqueceram de observar um outro detalhe, né, que na hora da transmissão eu questionei. Para mim, né, aquela jogada do William foi pênalti. Vou explicar para vocês por que foi pênalti. Porque quando ele joga a bola entre os dois zagueiros e está com o pé em cima da risca da área, quando está com o pé em cima da risca, é considerado área. E o jogador, ele foi barrado, ele foi obstruído para não passar. Ele foi literalmente obstruído. Aquilo é falta. Ah, mas ele forçou a passagem. Os caras obstruíram ele ia passar. E ninguém comentou que aquilo foi pênalti. E o que é mais interessante, eu não lembro do VAR ter feito revisão daquele lance. Não lembro. Pelo menos fazer a revisão, falar, não foi pênalti, ele forçou. Não houve isso, não houve. Uma jogada suspeitíssima. Para mim, o Cruzeiro foi prejudicado ao extremo na arbitragem passada. Né? Tem que vetar esse juiz mesmo para sempre. E não pode aceitar esse Magnelson Lima. Jogo do Cruzeiro, não. Não pode aceitar. Ah, o que eu tenho contra ele? Eu não tenho nada contra ele, nem a favor. Não tem nada, nem a favor nem contra. Não estou falando nada de honestidade, nada disso. Estou falando com relação à capacidade para ser gestor do jogo. É esse o aspecto que eu estou falando. É isso. Então eu fico assim, indignado. A CBF mostrou o atestado dela de incompetência, de burrice. Né? Ou seja, o camarada erra grotescamente. No jogo seguinte ele é escalado para apitar um jogo de Série A. Não, ele tinha que apitar a Série D. Para ele aprender a apitar. Ele tinha que apitar várzea, para ele aprender a apitar. Não apitar um jogo de Série A. Então, assim, é uma coisa inaceitável. Esse é o meu lamento. Amanhã volta às lives, tá? Hoje a gente vai descansar, porque tem amanhã, depois tem quarta-feira uma rodada dupla gigantesca, e a semana toda vai ter live para vocês aí. Só hoje que a gente vai dar uma pausa mesmo, ok? Então fica assim. Fica um grande abraço para vocês, né? Acompanhe os canais Cruzeiro Ver Raposo, Cruzeiro Até Morrer e Cruzeiro Info. Postou lá um vídeo lá no Cruzeiro Até Morrer, é o Ver Raposo, assiste o vídeo, curte. O Cruzeiro Info postou um vídeo, assiste, curte. E mesmo postando no nosso grupo, curte, porque nós somos canais unidos. Fica aí, um grande abraço para vocês. Fui.